Deputado, o senhor até pouco tempo era muito próximo do prefeito Calil, do ex-prefeito Calil. E agora está compondo a chapa com o governador Zema. Como explicar isso para o eleitor? De maneira muito simples, Beni, e verdadeira. O Alexandre Calil, eu conheço ele da época do Clube Atlético Mineiro, né? Ele foi presidente do Atlético, eu era conselheiro, e ali a gente começou a se relacionar e nos conhecemos. Em 2016, eu era presidente do partido, do PHS, né? Do falecido PHS, e convidei ele para ser candidato a prefeito de Belo Horizonte. Nós tínhamos ali uma amizade, via nele boas ideias, bons propósitos, e de fato o prefeito Alexandre Calil, né, naquela oportunidade, fez um bom primeiro mandato em Belo Horizonte. Mas ao longo desse primeiro mandato, algumas divergências começaram a existir, né, do meu modo de fazer política e do modo dele de fazer política. Até que no final da primeira gestão dele, do primeiro mandato, essas divergências foram ficando cada vez maiores. O Calil se mostrou uma pessoa completamente diferente daquele Calil que eu conhecia antes de 2016. E quando chegou em 2020, essa relação não era mais sustentável. Eu já não concordava com aquilo que ele acreditava que era o melhor para a cidade de Belo Horizonte. As nossas pautas já eram completamente distintas e eu já não o reconhecia mais. E por isso eu não tinha mais condições de apoiá-lo nas empreitadas políticas dele. Ele é que mudou? Ele mudou completamente. Eu conheci um Calil lá atrás e hoje é um Calil completamente diferente, um Calil que só pensa nele, um Calil egoísta, um Calil que só tem propósitos pessoais, né, que não tem um propósito estadista mais, que não tem mais aquele espírito de mudança, de transformação, é um outro Calil. Então o senhor está vivendo uma situação curiosa, porque de maneira, na verdade, direta, nem indireta, o Calil está onde está hoje por alguma responsabilidade sua, assim. Ou alguma culpa, né? Uma culpa. Não sei. Mas, Beni, acontece na vida política, assim, quando você casa com uma pessoa e você pretende ficar com ela até o último dia da sua vida, às vezes, ao longo da caminhada, você percebe que não deu certo aquela relação. É a minha relação com o Alexandre Calil. Quando eu o conheci, eu esperava, assim, que a gente caminhasse durante muitos e muitos anos, né, pela política, mas, infelizmente, o Calil mudou completamente e é insustentável ficar do lado de uma pessoa como ele. Deputado, queria então, já que o senhor explicou este rompimento com Alexandre Calil, queria que o senhor explicasse como nasce a sua relação com o governador Romeu Zema, que vem do início do ano passado para cá. Não, a minha relação com o governador... Eu digo a relação mais próxima, né? É mais próxima, mas a minha relação com ele é desde o primeiro dia que ele assumiu o mandato de governador do estado de Minas Gerais. Os deputados estaduais alinhados ao nosso projeto dentro da Assembleia sempre caminharam com o governador Romeu Zema. E após esse rompimento com Alexandre Calil, aí nós nos aproximamos ainda mais, mas a gente sempre foi base de sustentação do Romeu Zema. Nunca fomos oposição dentro da Assembleia ao governador Romeu Zema. Mas como nasce efetivamente a sua função dentro do governo como articulador? Para quem não sabe, o deputado Marcelo é o líder do governo Zema no Congresso Nacional, cargo que o senhor assumiu no ano passado. Isso. Como que começa essa costura para levá-lo a esse posto? Olha, o governador ele tinha diversas pautas importantíssimas de Minas Gerais tramitando em Brasília. E ele queria alguém que fosse alinhado com ele, que tivesse os mesmos propósitos, as mesmas ideias para fazer essa ponte e essa relação com o governo federal e também com a bancada de deputados. Foi quando ele me procurou. Segundo ele, eu tinha esse perfil, né, de dialogar, de buscar entendimentos, de escutar as pessoas, e ele falou que ele precisava de alguém como eu para estar do lado dele ajudando nessa interlocução. E aí eu me coloquei à disposição e ali eu comecei esse trabalho. E era um trabalho de trazer coisas para Minas Gerais, de trazer benefícios para Minas Gerais. E assim que nós fomos nos aproximando com as pautas positivas para o nosso estado.